Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje é o nosso segundo dia do Clube do Livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. E hoje nós vamos falar da primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Como é que você está com a presença? Com o momento presente? A cada dia, quando acordamos, o que a gente pensa? A gente está presente com o presente de mais um dia? Então, a lei da potencialidade pura, que é a primeira lei, a fonte de toda a criação, é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Os pássaros continuam fazendo a nossa trilha sonora aqui. E quando descobrirmos que que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamo-nos à força que ordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Hino da Criação, Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se da nossa essência espiritual. É o campo de todas as potencialidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Essa é a nossa natural essência, que é potencialidade pura. Quando você sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a potencialidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. Bom dia, Fê! A potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unicidade, pois sob a diversidade infinita da vida, encontrar-se a unicidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto você mais busca a sua verdadeira natureza, que foi o que nós falamos ontem na introdução, quando a gente mais busca a nossa essência, o nosso próprio eu, mais nos aproximamos do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto de autorreferência, cujo o ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas.
Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque se fundamentam no medo. Toda vez que a gente busca a aprovação do outro, é porque falta um pouco de acreditar, de autoestima. Me perdi. No objeto referência, toda tendência é querer controlar as coisas. Isso, autoconfiança. Controlar as coisas, ter necessidade de poder externo. Todas as situações, necessidades de aprovação do poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura. O poder do eu, o poder real. Se experimentarmos o poder do eu, não há medo. Não há compulsão para o controle e não há esforço para obter aprovação ou conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas na autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. Essa é sua máscara social que necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, a sua essência, esta está livre dessas necessidades. Ela é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece, olha só, reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com faces diferentes, o microcosmo do macrocosmo. Essa é a diferença essencial da autorreferência e o objeto referência. Na autorreferência, você experimenta o seu eu verdadeiro, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O autopoder é, portanto, o verdadeiro poder. Já no poder assentado no objeto referência, é um falso poder. Pode estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir do objeto referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país ou de uma empresa, este poder tão apreciado desaparecerá com o dinheiro, com o título e com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam estas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. O autopoder, no entanto, é permanente porque ele está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como também as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. O poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira?
Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisa ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente ao momento de silêncio, praticar a meditação e evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza também é outra maneira de ter acesso a qualidades inerentes a este campo, a infinita criatividade, a liberdade e a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir TV, ouvir rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Assuma o compromisso de manter silêncio durante um certo período, diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Meio difícil, né? Fazer 2 horas de silêncio, de total silêncio, sem nenhum mantra. Como fazer isso? Mas a gente pode começar com 2 minutos, 5 minutos. Mas vale estar presente. Para mim, funciona muito o observar a natureza, observar os pássaros, observar as nuvens, adoro. Pôr do sol é um momento de silêncio, de conexão. Assumo o compromisso diariamente, pode. Se isso lhe parecer muito, faça por apenas 1 hora. Mas tente sempre aumentar esse tempo, experienciar o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, 2 dias da semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias, em que se comprometiam a estender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começa a se aquietar. E o silêncio logo se transforma profundo. Isso acontece porque depois de algum tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas. E se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude no campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente silêncio de forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal é que você medite pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experienciar o campo do silêncio puro da percepção. Nesse campo de silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo o que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes, você precisa experimentar a quietude
que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta para o campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha no lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro. Introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, você pode colocar o edifício Empire State dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia encontramos a seguinte afirmação: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento e estar constantemente avaliando situações como certas ou erradas, boas e más. Uma frase que eu costumo usar bastante é: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Isso dá um nó na minha cabeça e o julgamento certo ou errado, ele vai embora. Eu fico repetindo a frase. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre pensamentos. E por intermédio desse espaço vazio, que você se liga ao campo da potencialidade pura. E esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude anterior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. Podia ser um mantra, né? O não julgamento cria um silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que vir um julgamento. Se achar difícil fazer isso durante o dia inteiro, pelo menos se comprometa a não julgar nas próximas 2 horas e durante 1 hora. Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar o 4º componente a esta prática, o contato direto com a natureza. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia, ou observar o céu. Nem sempre a gente tem esse contato mais próximo, né? Mas a natureza está presente, um vasinho de planta em casa. Essa comunhão com a natureza o levará a uma intenção harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas essas coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com as mais profundas essências do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre e imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior e nem superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento.
O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre seus relacionamentos, que nada mais são do que o reflexo dos relacionamentos que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo e insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isto é um reflexo de aspectos básicos da sua personalidade. Aspectos de culpa, medo, insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá estes problemas básicos da sua vida. Primeiro dentro, né? Sempre a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você reconhece bem seu verdadeiro eu, quando você compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, não sente medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância, a realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital e é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere, não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, em silêncio, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. Essa é uma citação aqui que ele traz no livro. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Acho que a chave da potencialidade pura está no momento presente. Quando a gente reconhece que a gente é parte da natureza, que somos seres, que todo o nosso desenvolvimento biológico ele se dá por elementos da natureza, pelo fogo, pela água, pelo ar, pela terra, e que sem eles a gente não vive. Como sem o ar, como eu vivo? E quando nós nos damos conta que nós somos parte desse todo e que nós somos abundância infinita, porque o universo ele é abundante, ele é rico, e quando a gente assume isso, é estar presente, é reconhecer o seu eu e reconhecer toda essa riqueza do universo que ela está presente em nós, porque nós somos parte disso. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com essa abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente e eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação da mente silenciosa, ilimitada, infinita, a mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre a quietude e os movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo que você quiser, a coexistência dos opostos, a quietude e o dinamismo ao mesmo tempo. Torna você independentemente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável e em eterno movimento. Ao mesmo
ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, em eterno repouso. A quietude em si é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear a criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção pode levá-lo. Já estamos terminando aqui. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir o seu acesso ao reservatório da criatividade no campo da potencialidade pura. Então, a aplicação das leis, né? Eu vou ativar a energia da desprogramação neurobiológica. Nesse momento, eu peço permissão para me conectar com você, com seu corpo, com as suas células. Energeticamente, coloco a minha mão esquerda no seu coração e a minha mão direita no topo da sua cabeça. E eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, desprogramando todo julgamento, expectativa sobre receber da DNB. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos os lugares que nós não estamos presentes no nosso eu e não reconhecemos que somos potencialidade pura. Todos os lugares onde não reconhecemos a grandiosidade do nosso ser. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que contribuição a TNB pode ser para você hoje? Que contribuição eu, Kátia, posso ser para você hoje? Que contribuição nós podemos ser para você? Que contribuição o universo pode ser para você? Como aplicaremos essa lei, né? Da potencialidade pura. Silêncio. Reservar um tempo para estar em comunhão com a natureza. Observar o céu, observar as nuvens, observar as plantas, os nossos pets que a gente tem acesso. Então, a natureza, praticar o não julgamento. Hoje não julgarei nada que aconteça. Muito obrigada, um excelente domingo para todos e até amanhã com a segunda lei. Deixa eu ver qual é a segunda lei de amanhã. A lei da doação. Um beijo.